gostaria agora de passar alguns exemplos, né, que nós temos sobre medicina baseada em evidências, de como isso é importante. Então, em 1991, foi publicado um ensaio clínico, né, chamado do ensaio do Trial CAST-1, né, que vem do inglês Cardiac Arrhythmia Suppression Trial, que este ensaio avaliou em pessoas, né, buscou avaliar o efeito específico sobre alguns fármacos ou ativos que estavam sendo testados em seres humanos para reduzir uma condição bem específica, né? Então, nós sabemos que nesse estudo foi separado 4 diferentes drogas, né, ou compostos. Nós tivemos o grupo placebo, grupo encainide, flecainide, incainide e flecainide que foi testado. Encainide e flecainide são as drogas experimentais que foram testadas nesses estudos, que tinham a intenção de tratar arritmias, né? Sabe-se que muitos pacientes que acabam evoluindo de um infarto agudo do miocárdio, né, de um evento cardiovascular, apresentam um risco maior de ter, por exemplo, eventos de arritmia e que isso pode levar a um evento fatal cardiovascular. A pessoa pode vir a óbito por uma condição de comportamento elétrico do coração, que isso muitas vezes fica de difícil manejo e a pessoa tende a não ter chance de receber o tratamento em um hospital. Então, a intenção dos autores era transformar, né, este coração, né, que antes tinha arritmias, num coração mais estável, né, e que o funcionamento do coração tivesse uma menor incidência de eventos cardiovasculares, né, e que esse nível de arritmia, do ritmo de sístole e diástole de todas as câmaras do coração, ficasse em níveis, vamos supor, normais e ficasse estabilizado. Essa era a intenção do estudo. Os pesquisadores queriam testar drogas que poderiam ter esse efeito, né, com plausibilidade biológica, e queriam evoluir, então, nesse estudo para pacientes, né. O estudo iniciou em 1987, né, e ele tinha o protocolo para durar, de acordo com todas as suas etapas, até mais um ano depois do que foi publicado. O que aconteceu? Nesse estudo, quando os pacientes foram divididos nesses grupos, né, os pacientes que estavam consumindo essas drogas experimentais, acabaram a falecer mais do que os que estavam consumindo placebo. Vamos dar uma olhada no gráfico do estudo para a gente entender melhor. Então, nesse gráfico, nós conseguimos observar no eixo vertical pacientes sem evento em percentuais, né, separados pelo composto de encainide ou flecainide, que são essas drogas experimentais, e separados também pelo placebo, que é o composto que não tem esse efeito biológico. E no eixo horizontal nós temos os dias depois da randomização. Os participantes receberam esses medicamentos depois de terem um infarto, né, para acompanhá-los, né, ao longo desse período, e se esperava que essas drogas tivessem, a hipótese dos pesquisadores era que essas drogas tivessem menor incidência de arritmias e, portanto, maior sobrevivência, né, ou sobrevida desses pacientes. O que nós podemos observar aqui é que foi o contrário. Depois de mais de um ano, né, em pouco menos de um ano, os pacientes que consumiam as drogas experimentais que tinham intenção de tratar, que nós podemos observar na linha vermelha, sobravam menos pacientes sem evento. As pessoas estavam falecendo mais no que estavam consumindo a droga do que os que estavam consumindo placebo. Isso começou a se analisar se teve uma interação com drogas ou com outros compostos, outros medicamentos que trabalham, por exemplo, medicamentos da classe 1C, que utilizam também bloqueadores de canais de cálcio do ventrículo esquerdo, e que isso poderia estar tendo uma interação de drogas, né, entre drogas, e que isso poderia gerar mais arritmias. Na verdade, o que nós observamos hoje já conhecendo dessa realidade, é que essas drogas testadas, elas não entravam numa interação com outras drogas já utilizadas por esses pacientes. Essas drogas, elas têm um efeito pró-arrítmico. Optou em descontinuar o estudo em detrimento pelas evidências que já estavam muito fortes em mostrar que esse tratamento experimental não teve sucesso em atingir a hipótese inicial. Para você ter uma ideia, também isso foi muito criticado, porque o medicamento, né, esses medicamentos utilizados no tratamento,
mataram mais pessoas, se hipotetizavam, do que soldados na guerra do Vietnã. Quando um medicamento é testado nessa escala, não se espera que isso gere um efeito tão deletério para os pacientes. A ideia dos pesquisadores não era essa, com certeza. Mas quando nós temos efeitos colaterais, e isso se expressa de uma magnitude como esta, né, que pacientes acabam falecendo mais do que se esperava, muito mais, o estudo foi descontinuado com a intenção de evitar o malefício a qualquer custo do que um benefício que não estava sendo evidenciado na investigação. Como outro exemplo, nós temos também as prescrições que no passado eram completamente diferentes das atuais. Por exemplo, no passado, quando uma pessoa tinha um evento cardiovascular, né, um infarto agudo do miocárdio, e isso era tratado no hospital, a pessoa recebia alta, ia para casa, né, recebia alta hospitalar, se tinha a ideia de que quando uma pessoa infartava, ficava viva e recebia essa alta, né, depois de casa, a ideia de vários médicos e outros profissionais era evitar atividades físicas, né? Por quê? Quanto mais atividade física nós realizamos, mais se estimula, né, o sistema cardiovascular, né? Mais estressante é para o coração de forma aguda o exercício físico. Então se imaginava de que quando um sujeito infartava, deixa a pessoa parada, evitando de subir escadas desnecessariamente, fazendo esforços muito intensos, né, para que isso possa evitar de ter um novo evento cardiovascular. O medo era muito maior, né? Como é que está hoje essa condição? Atualmente, após um evento cardiovascular, o cenário é completamente diferente. Quanto mais rápido possível a pessoa estiver estável e com saúde, a pessoa deve iniciar um processo ou um protocolo de reabilitação cardíaca, né? De que envolve diferentes abordagens multi e interprofissionais, né? E que isso, né, o treinamento físico, eu reabilito o meu coração infartado com cicatriz a torná-lo mais forte depois de um evento cardiovascular. Hoje se sabe, por exemplo, que a reabilitação cardíaca, além de aumentar a qualidade de vida desses pacientes, ela reduz o número de hospitalizações e também a sobrevida, né? Aumenta a expectativa de vida desses pacientes. E algo que não depende de nenhuma droga, nenhum nutriente. Curiosamente, para uma questão de curiosidade dessa aula, né, se pensava há pouco menos de 10 anos de que, por exemplo, levantamento de pesos ou treinamento de força nesta condição, em pessoas com alguma doença cardiovascular, coronariana, infarto ou insuficiência cardíaca, não poderiam realizar exercícios de força ou de alta intensidade. Hoje nós vemos o panorama diferente. Cada vez mais nós agregamos o componente de alta intensidade de treinamento na reabilitação cardíaca para que isso torne mais benefícios de força muscular, de potência muscular, o que outros exercícios não teriam. Então hoje o panorama mudou drasticamente. Por quê? Porque se testou hipóteses, porque a medicina baseada em evidências avaliou diferentes estudos em animais que trouxeram depois para seres humanos e que isso foi visto depois em estudos com ensaios clínicos mais robustos e que hoje fazem parte das recomendações, né, para seres humanos das mais diferentes condições e realidades para a implementação da reabilitação cardíaca. O mesmo vale para pneumopatias, né, hepatopatias ou outras condições que nós temos aí cada vez mais disseminadas no mundo. O nosso delineamento de pesquisa ele é muito importante para ser determinado para compreender bem que tipo de investigação nós estaremos realizando. O termo delineamento representa o desenho de pesquisa. Ele nada mais é do que a visão de onde o pesquisador quer chegar com a sua investigação. Ou seja, na hora de elaborar um projeto de pesquisa, o pesquisador vai avaliar qual é o melhor modelo de desenho, não? Qual é o melhor delineamento de pesquisa, qual é o melhor método, como é o estudo que eu vou poder gerar esse resultado, onde eu quero chegar com ele, né? Então isso é bem importante. Se eu quiser realizar uma revisão de literatura para que eu torne isso uma nova ideia de tratamentos para, por exemplo, a obesidade, a revisão não vai prestar para isso, porque para eu mostrar um novo tratamento para a obesidade, eu buscarei fazer algum ensaio clínico ou algum outro tipo de estudo experimental, mas não necessariamente uma revisão. Então, o desenho da pesquisa vai influenciar bastante no que eu quero avaliar.
E esse desenho de pesquisa, ele pode ser dividido em pesquisas tanto qualitativas quanto pesquisas quantitativas. Nenhuma é menos importante do que a outra, mas nós sabemos que na pesquisa em saúde, a pesquisa quantitativa, com análise de valores numéricos de dados, ela é muito mais presente do que a pesquisa qualitativa, né? A pesquisa quantitativa, ela faz parte da maioria, realmente, das evidências que nós temos por aí. Também, então, para conhecer a pesquisa experimental é aquela pesquisa que eu vou experimentar, eu vou testar uma intervenção e eu estou manipulando o fator de estudo, né? Eu dei vários exemplos aqui de testar uma droga, testar um ativo, né, ou testar uma intervenção, como foi a reabilitação cardíaca, né, um treinamento físico, né? Eu estou manipulando esse fator. Eu estou expondo os pacientes participantes da minha intervenção, do meu estudo, eu estou expondo eles a essa intervenção terapêutica, farmacológica, de nutrientes, etc. E aí eu vou compará-los, né, com amostras em condições que vão ser específicas, com um grupo controle. Eu vou comparar também com pessoas que consumiram placebo ou drogas que não teriam, ou substâncias que não têm o ativo ou que podem confundir essa comparação aí entre grupos, né? Também, em estudos experimentais, é realizada uma alocação aleatória, que significa, né, o termo que nós utilizamos na ciência é randomização. Né? O randomização vem do termo inglês de random, né, que significa aleatório. Né? Então, a randomização é que o pesquisador vai determinar pessoas de forma que não favoreçam condições prévias ao estudo a ter benefícios ou piora de algumas condições clínicas ou de desfechos de pesquisa. Né? Por exemplo, se eu quiser testar um fármaco para testar melhor sobre hipertensão, eu vou selecionar para a minha nova droga, a droga ABC, eu vou testar em um grupo de pessoas hipertensas, né, um grupo controle, e grupo de pessoas hipertensas que receberão essa droga. Né? Para as pessoas que receberão a droga experimental, eu vou selecionar, porque eu quero, como pesquisador, como um exemplo, só as pessoas que possuem os menores níveis pressóricos, as pessoas mais jovens que são hipertensas. E da mesma forma, eu vou selecionar para o placebo, porque eu quero pessoas com níveis pressóricos mais elevados, mais velhas e com outras comorbidades associadas. Então, o que eu estou fazendo com isso? Qual é o erro disso? Eu estou favorecendo pessoas que podem, né, se beneficiar mais dessa terapêutica, mas não porque a terapêutica em si é importante ou é mais influente, mas porque são pessoas que o grupo que receberão os medicamentos experimentais, né, estarão de fato apresentando um quadro não tão ruim de hipertensão. Isso eu estou gerando um viés de seleção dos meus participantes. Por isso que, quando nós não quisermos realizar isso, o que não se quer geralmente é randomizar. Se usa por software, ou por sorteio, ou por diferentes tipos de análise de clusters, mas nós randomizamos, nós tornamos isso aleatório, para que não seja um fator de confusão na hora de analisar também esses fatores aí no desenho da pesquisa. Então, esse é um estudo experimental que nós temos. Então, eu quero testar uma droga, eu quero testar uma intervenção nova nessa população. Mas é só a única pesquisa que nós temos? Na verdade, não. Nós temos também a pesquisa observacional. Né? A pesquisa observacional, como o nome já diz, ela não manipula o fator do estudo. Nós observamos a população, nós realizamos muitas coletas de dados, né? E estudado a associação de tratamentos com a ocorrência de eventos. Muitas pessoas que ou não leem ou não estudam tanto pesquisa, ou profissionais que acabam simplesmente vendo uma notícia e acabam seguindo essa veia de nossa, um estudo achou associação de vitamina D, por exemplo, e Parkinson, né, incidência de Parkinson. Eu não tenho como observar uma população que tinha menores níveis séricos de vitamina D, por exemplo, em desenvolver uma condição, doença neurológica, né, como a doença de Parkinson, né? Então, o que nós observamos numa pesquisa observacional, o que a gente conclui com isso é uma associação de tratamentos ou de ocorrência de eventos, né, com alguma condição. Então, nesse estudo de vitamina D, os pesquisadores observaram que quem tinha níveis menores de vitamina D ao longo do tempo apresentava um percentual, né, da presença dessa doença, da doença de Parkinson. Não significa, entretanto, que usar vitamina D irá curar a condição, que é o primeiro mecanismo que a gente acaba pensando. Nossa, eu preciso de vitamina D, então, para não desenvolver Parkinson. O estudo observacional, a pesquisa observacional,
não estuda relação de causa e efeito, ele estuda associação. Então, essa investigação ela não é determinada pelos pesquisadores. Por exemplo, eu posso estar avaliando um grupo de pessoas que têm um hábito de uma dieta, né? E eu quero acompanhar, por exemplo, como é que essa dieta acabou surgindo antes do período de coronavírus e durante o período de coronavírus. Será que mudou a ingestão de nutrientes e de grupos de alimentos por ficar em quarentena em casa? Isso é uma pesquisa observacional. Eu não prescrevi uma intervenção, um suplemento, uma dieta para essas pessoas, mas eu estou observando o que mudou da sua realidade, né? Então, eu estou acompanhando essa amostra, essa população, para ver o que isso está acontecendo. O mesmo vale para estudos de coorte. Estudos de coorte ou estudos de corte são estudos observacionais que nós acompanhamos a população por anos, né? E que isso vai ser acompanhado também para o aparecimento de doenças, como foi no caso do estudo de Framingham. O estudo de Framingham, famosíssimo também, que gerou uma densidade de conhecimento científico enorme também, pelo conhecimento que níveis séricos de colesterol total e colesterol LDL e colesterol estavam associados também com um maior infarto agudo do miocárdio e também eventos cardiovasculares fatais. Desde então se descobriu ou se desenvolveu medicamentos, né, para tratar, por causa desses estudos de corte, como reduzir o risco disso. As estatinas surgiram também de estudos antigos, como o estudo de Framingham, que foi um estudo observacional. Então, espero que com a nossa aula de hoje, vocês alunos consigam realizar melhor essas tarefas da nossa aula do Moodle. E espero que tenha dado pelo menos uma visão mais panorâmica sobre a medicina baseada em evidências e também um pouco sobre os delineamentos de pesquisa.